Exercíciozinho interessante. Tem caído alguns exercícios explorando os códigos Ambima, né? Em especial esse exercício. Ele trata do Código de Autorregulação e Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros. Então, devido às exigências mais atuais do mercado, necessidade de transparência, compliance, uma série de outros benefícios para nós investidores e administradores também, a Ambima tem, de vários anos para cá, melhorado esses códigos de conduta. Tá? Em especial, a gente tem notado que isso tem sido cada vez mais solicitado, e em especial sobre a questão da marcação a mercado. Então, nesse exercício, o Código Ambima de Autorregulação, Melhores Práticas na Administração de Recursos Terceiros determina que os ativos presentes na carteira dos fundos de investimentos sejam marcados a mercado. Letra A. Letra B. Na curva. Letra C. De maneira a propiciar a menor volatilidade possível às suas cotas. E a letra D. Conforme critérios previamente determinados publicados pelos administradores. Bom, falta um S aqui, né? Pelos administradores. Bom, pessoal, então, dúvida bastante comum, bastante recorrente e, assim, que enseja muita dor por parte dos candidatos é falar, não, a gente precisa ter abertura de informações, transparência total, precisa tudo ser marcado a mercado, mais alto lá, né? Então, aí a pessoa fala um fundo de investimentos, que é o caso aqui. Cuidado, tem algumas exceções, tá certo? Então, a necessidade de marcação a mercado se dá quando, assim, uma linha mestra para você seguir, para saber discernir nessa questão e em outras, é que quando o produto se destina a um público amplo, ou seja, um público que não é assim tão especializado, que não tem assim tanto conhecimento, ou que não tem assim tanto capital, sempre a proteção é maior, né? Então, nesse caso, marcação a mercado. Marcação na curva é possível sim, tá certo? Só que, veja, ele fala assim, determina que os ativos presentes na carteira dos fundos de investimento sejam marcados. Pode ser a mercado, em geral tá? Pode ser na curva, mas calma. Ele não diz ali fundos de investimentos para investidores, fundos fechados, tá? Fundos exclusivos, ele não diz isso. Seria o caso, é possível sim. Então tá amplo. Então o caput do exercício ele é amplo. Então assim, fundos, marcação a mercado em regra, mas é admissível sim marcação na curva. Então, a gente fica com a alternativa D, conforme critérios previamente publicados e determinados pelos administradores. Então, gente, olha só, no caso, né, de gestão de fundos de investimentos, a gente tem que fundos destinados a lógico, desde que conste no regulamento do fundo, né, para investidores, fundos especiais, fundos exclusivos, tá, fundos com baixa liquidez. Então, tudo isso vai influenciar, tá certo? Então, no tópico 1, tá, o que pode ser marcado na curva, ativos com previsibilidade de fluxos de caixa e baixa volatilidade. Então, assim, tem fundos de renda fixa nessa situação. Baixa volatilidade e previsível, tá? Então, assim, de novo, cada caso é um caso, precisa estar no regimento do fundo, no edital. Então, assim, de uma maneira ampla, como está no enunciado, a gente não pode afirmar, tá certo? Item 2, né, sejam destinados a investidores que não demandam marcação a mercado diariamente, como fundos de previdências ou certos fundos de renda fixa. E o 3, principalmente, não tenham necessidade de liquidez imediata. Tá? Então, de novo, aqui não pode usar fundos de alta liquidez, né, que acaba sendo já explicado na parte azul em cima, e com exigência de marcação a mercado, e fundos sujeitos a volatilidade significativa. Então, assim, sempre que um fundo ele tiver um risco de flutuação abrupta de preço, não faz sentido marcar na curva. Ele precisa ser marcado a mercado, né? Mas o principal é que já foi explorado pela Ambima algumas vezes. Se um fundo for destinado a um público geral, ele é a mercado.
se um fundo for destinado a investidores, for um fundo exclusivo, tá? Fundo para uma família, para uma family office, para um indivíduo. Desde que conste no regulamento, ele pode sim sofrer marcação na curva, tá certo?